hoje do canal. Vamos falar aí da polêmica aí de Sim, que mandou a real sobre Zubeldia. Isso e muito mais. Vambora para o vídeo. Volta da folga e vai fazer... O São Paulo ainda não desistiu de fazer a temporada lá nos Estados Unidos, até porque está contratado. São Paulo, na volta da folga, tem exames... Agora, né? Sabe os exames para 2025? Vai fazer essa semana já, né? Porque agora a questão da Libertadores está pavimentada. Resta saber se na fase de grupos... A CBF deve divulgar o hoje calendário. Exato, né? Então saberemos o que temos pela frente aí. E agora o São Paulo volta a jogar contra o Bragantino lá em Bragança, nessa situação do Bragantino. E além do Bragantino, ele tem o Atlético Mineiro em casa, o Grêmio fora, o Juventude em casa e encerra com o Botafogo, né? Para tentar ganhar uma posição aí ou torcer para o Botafogo na Libertadores contra o Galo. O cruzamento do Lucas foi perfeito, né? Na cabeça do Luciano, quando o Ferreirinha. Essa é uma das coisas, né? Quando o Zubeldia assumiu, o Lucas e o Luciano não poderiam jogar juntos. Agora jogam os três. Agora jogam os três. A discussão não era nem o Caleri, né? Porque o Caleri jogou na outra posição, mas era Luciano e Lucas. Na verdade, a melhor coisa que o São Paulo tem na temporada é Lucas e Luciano juntos. Sim. Com números e gols. E o Caleri, que não foi tão mal assim, vai. Não, mas tô falando assim, o Caleri não estava em discussão, né, Massini? O Caleri é o centroavante, nem é Luciano, nem é Lucas. A posição do Caleri não estava ameaçada. Inclusive ele falou sobre o Caleri também, né? Falou que ele não está numa boa fase, ele falando, eu não gosto de mudar meu centroavante. Gosto que o centroavante... Hoje o São Paulo, você não vê o São Paulo sem Lucas e Luciano. Sim. Né? Essa é a questão. E o cara insiste no cara mesmo estando em mar. Isso, insiste ali, mesmo o cara não estando no momento. Você já viu esse filme, né? Desculpa, não tem como. Isso daí é inadmissível. Isso, mano, escolher o Sabino de lateral, ele tinha um porquê. Deixar o Caleri até os 40 minutos, tentar até a última gota, ele tem um porquê. Ele gosta do cara, o Caleri é referência e tal. Ele não mudar o sistema tático, só trocar as peças, ele tem um porquê. Colocar um recém-voltado de cirurgia, primeiro jogo do moleque, primeiro jogo que ele foi pro banco, primeiro jogo do moleque de volta, ele põe para resolver para nós. Isso não dá para aceitar. Isso é inadmissível, cara. Isso um treinador em sã consciência jamais teria que fazer isso, velho. Desculpa, não dá para aceitar isso. Ganhou, legal. O Alisson tocou acho que uma vez na bola. Ele tá perdidaço em campo. Normal, é normal. Tudo isso é normal. Agora o treinador transferir a responsabilidade dele de precisar mudar o jogo. Um cara que tá sem jogar 4 meses voltando de cirurgia, porra, mano. Isso pra mim é inadmissível. Isso é o fim da picada pra mim, mano. Isso daí, se eu sou diretor, eu ia pra dentro dele. Ganhamos. Eu ia pra dentro dele. Eu falava, mas Zuba, escuta aqui. Deixa eu te falar uma parada. Você é louco ou o quê? Fala pra mim, o que você pensou? Você quer que o Alisson resolvesse pra nós? Isso é a hora do diretor ir lá e cobrar ele. Diretor, presidente. Isso tem que cobrar ele. Isso é falta de responsabilidade, irmão. Isso, ser kamikaze é botar André, Caleri e Luciano só com o Lisieiro de volante e poucas. Colocar o Alisson assim, pô, você tá de sacanagem, velho. E aí, seu Maurício Barros? Ele litou, ó, a parte do Alisson é a mais contundente, e até, se você for pensar, eu não sei se vocês perceberam, mas eu pensei nisso, falei, nossa, realmente, ele foi ousado, porque o Luiz Gustavo sai lesionado justamente porque pisou em falso, né? Não sabemos se pelas condições do gramado tá muito molhado, ou uma emenda ali, né? O Arnaldo achou que foi uma emenda do campo, tal. Enfim, realmente, se você for pensar que o Luiz Gustavo saiu do jogo justamente com um problema no tornozelos, que ele se lesionou ali, pisou em falso sozinho. E aí vem o cara que, digamos, é a principal peça do time, tá voltando de uma lesão justamente no tornozelo, e você vai arriscar, e justamente como o Wilsinho falou, de meio que botar parte da responsabilidade de virar esse jogo, né, de desempatar o jogo nas costas dele, realmente é algo de se pensar. Mas aí ele levanta outros pontos também. A questão do Caleri ter ficado até o momento que ficou, né, enfim, quando a gente via que ele já estava meio que se arrastando em campo. A decisão de colocar o Sabino como titular, né? Na opinião do Wilsinho, era jogo para, por exemplo, dar a chance para o Jamal se consolidar ali. Primeiro jogo que o Jamal faria 90 minutos
a priori, né? Se ele ficasse o jogo todo no Morumbi, o Jamal só jogou fora de casa, né? E a escolha de você manter sempre o mesmo esquema 4-2-3-1, 4-2-4 lá, e não tentar um esquema, por exemplo, com 3 zagueiros, já que você não tem opções de laterais, né? Enfim, que consigam ir e voltar, né? Que é o caso do Jamal. E até depois eu tenho aqui a justificativa do Zuba para a gente colocar no ar, mas primeiro eu queria ouvir vocês. Olha, o Alisson entra aos 34 do segundo tempo, né? Ou seja, para jogar ali os 15, 16 minutos finais, mais os acréscimos, né? Uhum. Antes, e ele entra junto com o Rato. A primeira substituição foi justamente o Lisieiro entrando no Luiz Gustavo. Depois entram Jamal e André Silva, um pouquinho depois, 7 minutos depois do Alisson e do Rato entrarem. Eu penso o seguinte em relação à condição do jogador. Se o departamento médico entrega ao jogador para a comissão técnica, significa que ele está 100% recuperado e pode fazer todas as atividades com o restante do grupo. Isso significa treinar, fazer os coletivos, qualquer coisa, e ir para o jogo, e estar à disposição. Né? Os coletivos, treinos, eles são fortes, são exigentes, ainda mais quando você pega um técnico como o Zubeldia. Então tem rachada, tem dividida, tem todos os movimentos, tem aqueles treinamentos de movimentos laterais e tal, desviar do cone para lá e para cá, e quando tem esses treinamentos de contra, pega. Vocês já viram um coletivo de profissional? É uma coisa impressionante. Eu me lembro, nunca me esqueço uma vez que eu vi um treino na Vila Belmiro, que o Marcelo Passos dava uma pegada num outro lá sujeito, que o cara tinha feito uma falta, que era um negócio impressionante. O que eu quero dizer? O risco existe nos treinamentos também. O Pedro se lesionou gravemente no treinamento da seleção brasileira. Quem que se machucou? Foi o Maurício, do Palmeiras, que se machucou no treinamento, recentemente. Né? O Arboleda e o Wellington estão fora porque se machucaram em treinamentos também. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, se o Alisson estava à disposição, significa que ele estava liberado e poderia ser utilizado como bem entendesse o treinador. O treinador entendeu que depois dessa liberação já tinha aí pelo menos uns 10 dias que ele estava treinando com o grupo, né? No primeiro jogo ele nem foi para o banco, que foi no jogo contra o Bahia, e agora foi para o banco. Entendeu que ele poderia jogar, porque é um cara importante, né? Mesmo sem ritmo, poderia contribuir ali no final do jogo. Eu discordo do Wilsinho, o querido Wilsinho, e é demais ouvir o Wilsinho, porque ele conhece muito, né? Ele esteve lá dentro, mas nesse ponto eu discordo do Wilsinho. Eu acho que o Zubeldia não botou o Alisson para vai lá e resolve o jogo para a gente, ele botou todos, né, para tentar mudar, né? Como o Rato, e quem resolveu foram os caras que entraram, o Lisieiro, que entrou numa necessidade, o Jamal e o André Silva. Então eu tenho uma outra visão. O Alisson é um cara super importante, está completamente liberado, era o titular, o melhor jogador da temporada até se machucar, e o São Paulo precisava dessa vitória, precisa ainda para buscar uma vaga direta, e se ele está liberado, ele vai ser utilizado. Não ter a chance dele se lesionar hoje é exatamente a mesma de qualquer outro, né? Dado que ele foi liberado pelo departamento médico. Eu penso assim. Então, assim, desde que eu acompanho o Sim, a gente sabe a posição dele com relação ao Zubeldia, porém ele não mantém o Zubeldia. Ele acha que é um treinador que não tem variação tática e tudo mais, e agora vê essa questão do Alisson aí, que ele pegou mesmo pesado. É a opinião dele, ó. Tem que respeitar. Tem gente que gosta do trabalho do Zubeldia, tem gente que não gosta do trabalho do Zubeldia, e tudo bem. E ele tem lá os pontos de vista dele, que ele acha os motivos que o treinador do São Paulo não é o treinador adequado, não tem alterações táticas, ele mantém aquele esquema que a gente já conhece, e agora colocou a questão do Alisson, colocou também a questão da manutenção do Caleri, que já passou mais do que da hora de botar o jogador no banco e tudo mais. Beleza, faz parte, gente, a discussão faz parte. Você viu que o Sim da opinião dele, depois o Maurício Barros também, não, eu já não concordo desse jeito e tudo mais. Mas é o que tem pego ultimamente, né? Essa questão do Zubeldia. Qual será o Zubeldia de 2025? São Paulo terá o Zubeldia para 2025? Ao que parece, sim. Apesar de ele ter deixado no ar aí que nada é garantido, né? Mas ele já tem participado da preparação, da pré-temporada para o ano que vem, em que o São Paulo continua aí
confirmando que jogará nos Estados Unidos, apesar das mudanças do calendário brasileiro, em que o Júlio Casares já começou a bater. Mas sem grandes efeitos, né? A verdade é essa. O calendário começa mais cedo, termina mais tarde, tem um Mundial no meio que vai ter a parada, em que veremos os clubes brasileiros aí disputando contra os clubes europeus, asiáticos e tudo mais. E também já deixou um indício que cada vez mais os regionais, né, paulista, carioca e tudo mais, serão diminuídos para as competições nacionais e internacionais. Ponto. Quer você goste, quer você não goste, a gente sabe que as competições regionais perderão peso, mas tem muita pressão para demitir técnico, né? Vamos ser sinceros, quando não vai bem. Então vamos ficar de olho aí nessa andamento do trabalho do Zubeldia. Terão críticos, terão a favores. Eu assim acho um bom trabalho, ok. Acho que das eliminações não dá para botar culpa nele. São Paulo teve muitas falhas individuais, técnicas, né? Luiz Gustavo, Caleri, Lucas, dá para enumerar aqui perdas de gol, falhas bizarras como foi a do Luiz Gustavo no gol do Botafogo, pênaltis perdidos, bolas, gol sem goleiro, que também o Caleri perdeu. Então assim, acho que tem seu grau de responsabilidade, sim, mas os jogadores contribuíram muito para a queda do São Paulo, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Copa do Brasil, que agora já tem campeão Flamengo, e a Libertadores aí que a gente vai ver aí logo a final entre Botafogo e Atlético Mineiro, que pode ser lá de vez a nossa ida direta para a Libertadores, caso o Botafogo seja o vitorioso. Então é isso, para colocar aqui, o trabalho continua. Na minha opinião, é um bom trabalho do Zubeldia. Não tem o mesmo elenco que tinha o ano passado, porque o São Paulo tinha um cara paulista voando e você tinha Pablo Maia e Alisson no meio nos momentos decisivos. O São Paulo não tinha esses jogadores, né? Tinha Ferreirinha ainda desse ano também contundido. Então assim, o São Paulo sofreu com menos contusões do que os últimos anos, isso é verdade, mas foram jogadores aí primordiais que não estiveram nos momentos decisivos do São Paulo nesse ano. Então isso também contribui. E agora é torcer pro caso do Zubeldia permaneça, que eu acho que vai acontecer, que ele pense em outras situações táticas, sabe? Porque assim, alterar é bom em alterar, fazer alterações do jogo, acho que a visão do jogo dele é muito boa, mas esse elenco do São Paulo pode mais. E você tem muito bons zagueiros e, claro, vai poder muito mais se houver contratações, principalmente de laterais no meio. E vamos ficar de olho no mercado, no São Paulo, na atuação do São Paulo no mercado. Lembrando que vai ser uma atuação tímida, porque ele entra agora com o FDIC, com esse fundo de investimento, que tem como tendência controlar os gastos, reduzir a dívida, que é mais do que o correto. Só que, infelizmente, os nossos adversários, principalmente SAF, vão encher um caminhão de dinheiro em contratações. Você tem Bahia com o Manchester City, você tem o Botafogo do Textor, você tem o Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, porque times que vão para o Mundial também vão contratar muita gente. Então assim, vai ser um campeonato brasileiro que vem, sem dúvida nenhuma, muito mais difícil para o São Paulo Futebol Clube. Mas com esse grupo, com essa vontade, com garra e com contratações pontuais, é possível que o São Paulo aí continue, ao menos aí incomodando e brigando na parte de cima da tabela, que é o que o torcedor espera. Então é isso, pessoal. Sou o Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele like alto, ok? Saudações e colores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!